Glória a Deus. Bom dia. A graça e a paz de Jesus nas nossas vidas, na vida dos irmãos, na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, ao Rei da Glória, ao Deus do sobrenatural, ao Senhor dos senhores, aquele que tem na palma de suas mãos os nossos nomes escritos, gravados. Então, a Ele o teu aplauso, o teu louvor, o teu tributo de glórias a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. O tema do nosso culto hoje é mente sadia. Os nossos dias têm sido muito difíceis. Depois dessa grande onda do coronavírus, muitas pessoas ficaram confusas quanto a Deus, quanto a sua palavra, quanto ao seu procedimento, como você tem que andar. E muitas vezes a maioria desandaram, né? Muitos irmãos se perderam, ou seja, muitos manifestaram o que estava escondido em seus corações. Muitos ficaram à deriva, muitos agora negaram a própria fé, negaram o próprio Cristo. Então nós precisamos ter uma mente sadia. O que nós passamos na vida, todos os irmãos ao redor do mundo passam também, e às vezes coisas muito piores. E acontece que nós olhamos somente para nós e os nossos pensamentos já não condiz com a palavra. E não é isso que nós queremos, porque todos nós queremos ir para o céu. Tenho certeza que todo mundo quer ir para o céu, mas renovar a sua mente, ter a sua mente cativa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, Pedro diz assim, ao redor do mundo, irmãos passam pelos mesmos desafios, pelos mesmos problemas. Nós não vamos morrer sem antes de ver a bênção de Deus se completar na nossa vida. É a palavra dele. Então, ou nós cremos na palavra do Senhor, ou nós cremos naquilo que a nossa carne nos induz. Um pensamento mundano e carnal que traz à luz coisas que não são bíblicas. E nós temos que ter nossas faculdades mentais bem, mas muito bem formada na palavra. Amém? Então, Filipenses 4:8 diz assim, vamos então ler o que ele fala. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, em todas essas coisas que eu acabei de ler. Se o verdadeiro, o responsável, o justo, o puro, o amável, de boa fama, se há algum louvor nisso tudo aí, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós temos que saber ler Bíblia, entender o que a Bíblia diz. E se ele está dizendo que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Isso, há nisso algum louvor? Há nisso alguma virtude? Há. Então, isso ocupe o vosso pensamento. Porque sendo assim, estaremos pensando com a mente de Cristo. Nós estamos sendo formados. Entendam que nós estamos sendo lapidados pelo Espírito. Mas, pastor, eu não queria ouvir isso aí não, essa palavra não é para mim. É para você sim. Se não fosse, você não estaria aqui.
É para você sim. Nós temos que ser transformados de glória em glória. Nós nos preocupamos com uma discussão que sai dentro de casa, uma briga que sai dentro de casa entre filhos, com situações, a falta de dinheiro, mas nossa, tua mesa não falta o pão. Nós precisamos incorporar a palavra de Deus no nosso pensamento. O que te faz tropeçar? Qual é a trave que está no teu olho? O que habita no teu coração? Limpa o teu coração. Sinta com o coração de Cristo. Nossos dias são muito maus. Então, mas, a igreja tal está pregando sobre a prosperidade e é isso que eu quero ouvir. Sim, a tua igreja prega sobre a prosperidade da alma. Porque o diabo foi quem falou para Jesus: se prostrados me adorar, se prostrado me adorar, te darei todo o reino da terra. E qual é a proposta do Espírito Santo? Qual é a palavra do Senhor? Eu te darei a vida eterna. Aleluia. Vida com abundância, não deixarei faltar. Vida eterna. Então adore o Senhor, queira ser a imagem e semelhança dele, porque Satanás tentou Jesus no deserto e falou: opa, se você me adorar, eu te darei todo o reino da terra. A teologia da prosperidade. Estamos sendo preparados para subir, para encontrar com o nosso Rei, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Tirar todo o lixo da alma, tirar todo o lixo da mente, tirar todo o lixo do coração e viver uma vida próspera com Jesus. Isso é importante na nossa vida, não outra coisa, porque enquanto nós vivíamos o evangelho da prosperidade, nós nunca vimos prosperidade na nossa vida, sempre andávamos ansiosos para ter, não tínhamos paz no coração e nem contentamento. Então é hora de mudança, é hora de adorar o Rei da Glória. É hora de pensar com a mente de Cristo que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, isso ocupe o nosso pensamento, porque assim estaremos louvando o Senhor, amém? Então aplauda o teu Deus mais uma vez. Vamos nos movimentar para tributar glórias a Ele, em nome de Jesus. Quando Jesus fez referência à vida abundante, ele descreveu uma vida equilibrada, onde todos os aspectos estão sob a autoridade de Deus. Uma vida que garanta ao indivíduo crescer à imagem de Cristo. E os elementos necessários à saúde mental positiva inclui, pode ir lá, uma relativa independência, que quer dizer não tomado no sentido absoluto, confiabilidade, capacidade de assumir responsabilidade, capacidade de trabalhar sobre regras e autoridade, tolerância, capacidade de demonstrar amizade e amor, senso de humor, capacidade de dar e receber e, acima de tudo, uma devoção altruísta. Amados, se nós fizermos tudo isso aqui, então nós vamos caminhando com Cristo. Sabe quando você percebe, eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo, tem alguém do meu lado. É Ele que está no teu barco. E Ele não vai à deriva. Não vai à deriva. Porque Jesus está nesse barco.
E não sinta essa dor dentro de você aumentando, porque muitas vezes nós fazemos a dor aumentar. E ela está ali, perturbando a tua vida, mas com a palavra. Aí você vai cantar: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei, porque o nosso Deus nunca nos abandonou. O que Ele quer de mim e de você? O que Ele quer da igreja? Que nós andemos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ponto. Isso é difícil? É. Para alguns que estão começando, é difícil. Mas para nós já estamos estruturados, experimentados na fé. Não podemos ficar dando voltinha no deserto para entrar na terra prometida. Nós não podemos viver na carne nem no impulso dela, porque ela nos leva à morte. Jesus não providenciou apenas a salvação, mas também enfatizou a importância da qualidade de vida e estabeleceu um novo conjunto de padrões para uma vida abundante. Porque uma vida saudável é interligada com uma mente saudável. Os cristãos são alertados por Paulo a vigiar o que a mente observe para que se tornem cegos à verdade. Olha, Paulo falou muito, preste atenção, não ouça tudo, não traga tudo para a sua vida, porque vocês vão estar cegos à verdade. 2 Coríntios 3,14 diz assim: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é que ele é removido. 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo estava dizendo: olha, eles estão indo atrás do que interessam a ele. Eles não estão indo atrás para se moldar, para poder ser uma nova criatura, nascer de novo. Ele estava dizendo: fique vigilante naquilo que você vê e do que você ouve, porque pode ser a maior armadilha na tua vida, para te tirar do caminho da santidade e da obediência, e para colocar em um evangelho de me dá porque eu tenho direito. E não é isso que a Bíblia diz. E por muito tempo nós vivemos isso. Então está na hora de pensar em obediência, salvação, obediência, transformação de vida, reconhecendo que muitas vezes peca, se arrepender. Não se ouve mais evangelho falando de arrependimento, renúncia, não se ouve mais. É um tempo muito difícil para a igreja do Senhor, mas aqueles que conseguirem se manter fiel e não retroceder na sua confissão de fé, ter uma mente sadia em Cristo Jesus, esses não serão abalados, porque Jesus fala na palavra dele: naquele grande dia eu te livrarei. Amém? Então vamos ficar atento quanto a isso, trabalhando a nossa mente, exercitando a nossa mente. Nós exercitamos a nossa mente em tantas outras coisas. E como exercitamos? Mas se procurarmos um bom livro para ler,
onde fala das maravilhas do Senhor, se pegarmos o livro dos livros, começar a ler as parábolas de Jesus, leia as parábolas de Jesus, nós estaremos alimentando a nossa mente e com isso trazendo saúde espiritual para a nossa mente e não seremos abalados. Paulo fazia essa observação para os cristãos da época, para que exercitasse suas mentes, assim como fez com os filipinos, com os filipenses, ele tanto fez com os coríntios, como fez com os filipenses. Tudo que for puro, tudo que for agradável, de boa fama, isso ocupe vosso pensamento, para que vocês não vá atrás de todo vento de doutrina, sendo enganados e cometendo torpezas em cima de torpezas, e assim permanecendo com uma mente cheia de lixo e não experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes você vê um irmão muito humilde e, nossa, você não dá nem crédito para ele, de tão humilde que ele é. Mas chega perto dele, aí você vai falar assim: nossa, eu queria ser como ele, cheio do Espírito, um homem de oração, eu queria ser como ele. Não, você não tem que ser igual a ele, você tem que ser igual a Jesus, porque ele trabalhou para isso em oração, de joelho no chão, de leitura da palavra, de muita consagração. Faça a sua parte para você ser parecido com Jesus. Próprio Cristo se derramou diante do Pai, o próprio Cristo. Por que você acha que você não tem que ficar de joelho? Por que você acha que você não tem que ter uma vida de consagração? Eu já sou consagrado. Vai nessa. Vai nessa. De falar que já é consagrado. E quando está no mundo, que sai das portas da igreja, que vem bater pontinho para dizer que é crente, e vai lá para fora e comete torpeza em cima de torpeza, nunca vai experimentar em ouvir a doce voz do Senhor, nunca vai experimentar o livramento do Senhor. Não seja impulsivo, aguarde. Aprenda a aguardar o processo terminar. Aprenda. Seja transformado de glória em glória. Irmãos que ainda têm os seus filhos que não são crentes, é através do seu testemunho de vida, daquilo que ocupa a tua mente, uma mente sadia, e eles vão ver o quê? Cristo em você. É você que não pode passar para o lado deles. Você tem que dizer não, não e não às atitudes ímpias. Mas isso vai acarretar problema dentro de casa. Acarrete. Mas glorifica a Deus na tua vida e deixa os teus filhos verem isso. Filhos, vizinhos, parentes, seja lá quem for. Porque a melhor companhia na nossa vida é Jesus Cristo. Amém? As Escrituras declaram com firmeza que aquilo que está na mente é externado em ações, boas ou negativas. Provérbios 23, 7. Porquanto o miserável só pensa nos gastos, ele diz: come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Marcos 7, de 20 ao 23. Disse mais: o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais,
os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a infâmia, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Viu? Como o seu pensamento, como a sua mente tem que estar sadia. Viu? É o Cristo que está falando. É o Pai. Exemplo. Ao curar um endemoniado Geraseno, Jesus devolveu-lhe o perfeito juízo. Lucas 8,35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram o quê? Apavorados. Sabe por quê? Este homem foi liberto por Jesus, assim como ele nos libertou. Mas o que ele fez? Sentou aos pés de Jesus. Ele glorificou o Pai. Ele trabalhou a mente dele porque ele estava puro. Ele já estava puro, ele já estava liberto. E ele falou: o melhor lugar da minha vida é os pés de Jesus. Eu tenho que aprender o que ele está falando. Eu tenho que ter uma mente sadia, porque ele acabou de restaurar a minha vida, me dando vida plena. Alguém até escrito na Bíblia que ele ganhou um carro 0 quilômetro? Não, né? Então, vida abundante é estar aos pés de Jesus. Não que ele não vá te dar, ele te dá o que ele quiser, porque toda a terra pertence a ele, tudo que há na terra pertence a ele, e segundo o querer dele, ele dá ou não. E se der, glória a Deus, e se não der, glória a Deus também, porque em tudo ele tem te assistido. Há muitos problemas entre pais e filhos. Olha, a tua palavra é uma só. Quando você se converter, você verá que o Espírito que habita em mim fala através de mim para a tua vida. Não bate boca, deixa ele lá, vá. Deus está cuidando. Deus está cuidando. E continua orando pelos teus filhos. Continue orando pela tua família. Continua. Porque Jesus fala assim, ó: orai sem cessar. Quando ele falou para os discípulos deles: ficam aí, que eu vou aqui orar. Fiquem aí orando. E chegou, encontrou eles dormindo. Ele falou: nossa, mas nem uma hora puderam estar em oração comigo? Que isso? Nossa vida com Deus é um compromisso, e você e eu temos que ter prazer. E se esse prazer não habita em você para adorar o Deus vivo e para colocar diante dele a tua submissão, a tua oração, a tua devoção, há algum problema. Há algum problema que tem que correr atrás desse prejuízo. O homem restaurado certamente retornou uma vida proveitosa em sua casa, na sua comunidade. Não esqueceu de testemunhar a bondade de Deus para com ele. Quer ver? Lucas 8,39. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhes tinha feito. O nosso testemunho é para glorificar a Deus. Se acontece coisa boa na tua vida, Jesus está com você.
Jesus te abençoou, Jesus abriu porta. Deixa eu, antes que eu esqueça, Ele sempre tem uma porta aberta para a tua vida. Sempre. Se alguma porta se fechou, Ele já providenciou outro. Ele não deixa o filho dele à deriva sem porta aberta. Ele providencia um maná. Então não reclame. Apenas testemunhe o poder de Deus na tua vida. Amém? Jesus restaurou aquele homem assim como Ele nos restaurou. Precisamos ter, dia a dia, uma vida proveitosa com Deus. Você tem tido vida proveitosa com Deus? E testemunhar a sua bondade conosco. Ele é muito bom, amados. Jesus é maravilhoso. Ele guarda até o teu sono quando você está dormindo. Ele guarda, Ele nos vigia, Ele dá instrução. Ele não dormita o guarda de Israel. Paulo incentivou Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de quê? Poder, de amor e de equilíbrio. Paulo disse para Timóteo: tenha coragem em crer, tenha coragem de acreditar, tenha coragem em obedecer, tenham coragem, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Para Ele, podemos estar certo que o Senhor quer que gozemos de uma saúde mental excelente. Podemos estar certo disso. E assim sermos crentes maduros, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Ser crentes maduros é aquele irmão, é aquela irmã que você vê consagrada, orou por mim, teve visão, e você vai ficar dependendo da oração dos outros até quando? Você vai ficar dependendo que o irmão tal tem que orar por você? Você vai ficar dependendo daquele irmãozinho que fala em línguas, que profetiza, que tem visões, e você toda vez que tem um problema vai fazer esse irmão de amuleto seu? Pelo amor de Deus, isso é feitiçaria. Você precisar da oração é uma coisa, nós vamos orar em conjunto, nós vamos nos unir para orar pelo que está enfermo, pelo que está passando necessidade, para uma porta se abrir, mas nós temos que ser crentes maduros. Tenha coragem em você de ter uma mente saudável, coragem, um espírito inabalável, coragem para crer, você tem um espírito abençoado de poder, de amor e moderação. Romanos 15:14. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheio de quê? Bondade, e plenamente supridos de toda sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Tá vendo? A gente pode se orientar. Nós podemos fazer isso. Quando nós conversamos com outro irmão, tanto eu edifico a vida do irmão, quanto o irmão edifica a minha. Mas Paulo falou isso aí, em relação cheios de bondade. Nós vamos ver isso. O crente maduro está possuído de bondade. A bondade é um atributo de Deus. Ele é a plena bondade. É Ele que é a própria bondade, que Ele compartilha com o seu povo.
Só Deus é essencialmente bom. Mas aqueles que conhecem Deus e são cheios do Espírito Santo de Deus são possuídos de bondade. Barnabé, um homem chamado de bom, no Novo Testamento, Atos 11, 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por conta do trabalho dele, da bondade dele. Fez de sua vida um investimento na vida de outras pessoas. Barnabé demonstrou amor aos necessitados, vendendo uma propriedade para socorrê-los. Estou falando que você tenha que vender nada, tá? Não estou falando que você tenha que vender. Barnabé tinha de montão. Ele tinha terrenos, casas. Então ele pegou um terreno e vendeu para socorrer os necessitados, os irmãos que estavam passando por provação. Atos 37, 37 diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele tinha para fazer isso. O que nós podemos fazer? Na medida das nossas posses, na medida daquilo que se pode, colaborar para ajudar um irmão necessitado. Ninguém tem que tirar além do que se pode, porque Paulo mesmo disse que não pode faltar nem para aquele nem para o outro. Quando Saulo de Tarso foi rejeitado na igreja de Jerusalém, foi Barnabé quem o acolheu e o apresentou aos apóstolos. Ninguém queria saber de Paulo. Alguém com o Espírito de Deus disse: vai lá. Que imagina, Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo permitiu a morte de Estevão, segurou a capa para os fariseus apedrejar Estevão. Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Paulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Quando Saulo ficou mais de 10 anos no anonimato em Tarso, Paulo ficou mais de 10 anos paradinho no anonimato. Ninguém sabia quem era Paulo, mas ele tinha visto o próprio Deus e tinha ouvido da boca do justo todas as palavras que transformaram a vida dele. Mas foi Barnabé quem foi atrás dele, investindo nele, levando-o consigo a Antioquia, Atos 11, 25 a 26. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Imagina, por quê? Porque alguém tomou a iniciativa. E Barnabé tomou essa iniciativa. Mais tarde, sabe por que isso? Porque Antioquia estava reinando uma fome em todo o império. E eles foram lá para investir na vida dos novos cristãos.
Mais tarde, quando Paulo não quis a presença do jovem João Marcos como acompanhante na segunda viagem missionária, foi Barnabé que investiu na vida desse jovem. De novo Barnabé investindo. Barnabé investiu na vida de Saulo. Aí Saulo não quis saber de João Marcos. Aí Barnabé foi lá com a bondade do seu coração, investiu na vida do João Marcos. Sabem quem era João Marcos? O qual veio ser o escritor do Evangelho de Marcos. Imagina se Barnabé não tivesse investido, não tivesse colocado a bondade dele em ação. Barnabé tinha uma mente saudável, boa. Atos 15, 36 e 39. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé fugiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Uma pessoa cheia de bondade investe na vida de outras pessoas, até mesmo em pessoas consideradas desprezadas pelos outros. Se você se sente desprezado pelos outros, Deus está cuidando disso. Deus está cuidando disso. Calma, tenha paz com Deus. Ele abre porta, Ele coloca pessoas na tua vida, Ele faz tudo novo. De repente, Deus age. Deus colocou Barnabé na vida de Paulo e depois na vida de Marcos. E todos dois foram grandes homens. Um pregou a graça de Deus, tem 14 epístolas, e o outro foi o escritor de um dos evangelhos. Então ele aplicou a vida dele. Imagine o galardão de Barnabé por ter tão grande bondade em seu coração. Um crente maduro está cheio de todo o conhecimento. Romanos 15, 14. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade, plenamente supridos de toda a sabedoria, todo o conhecimento, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. O mesmo versículo tem duas ótimas pregações, tanto de bondade quanto de conhecimento. O exercício da bondade é fruto de conhecimento, e o conhecimento de Deus, de sua palavra, que nos leva à ação de bondade. Um crente maduro é alguém aplicado ao conhecimento da palavra. Se você não tem interesse em conhecimento bíblico, você ainda não é maduro. Sua mente está cheia da verdade, seu coração está cheio de amor. Quando você estuda as Escrituras, suas obras são regidas pelo seu conhecimento, suas mãos são operosas, porque a sua mente é governada pelo pleno conhecimento do Evangelho, ou seja, uma mente sadia. Paulo elogia os crentes de Roma, dizendo que eles estavam cheios de todo conhecimento, eram crentes aplicados no exame das Escrituras e estavam comprometidos com a sã doutrina. O conhecimento deles desemboca na prática da bondade. Os crentes de Roma não eram apenas teóricos,
mas transformavam o seu saber numa prática abençoadora para toda a comunidade. Isso funciona e é bacana e você se alegra. Um crente maduro é conhecido por estar apto ao mútuo aconselhamento. Romanos 15, 14. Bom, caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que estáis cheios de bondade, plenamente supridos de toda sabedoria, sendo vós mesmos o quê? Capazes de orientar-vos uns aos outros. O mesmo versículo. Admoestação, que quer dizer repreensão, conselho, advertir, ocorre quando confrontamos, confortamos e encorajamos as pessoas com palavras cheias de conhecimento e de bondade. Não há admoestação sábia sem conhecimento. Não há admoestação eficaz sem bondade. Não há aconselhamento mútuo na igreja sem o conhecimento da verdade, sem a prática da bondade. Precisamos transformar o conhecimento que temos em atos de bondade. Porque não adianta nada você saber a letra. Precisamos admoestar uns aos outros, firmados no conhecimento das Escrituras e também regido por uma atitude de bondade. Amados, olha, nós temos que estar cheios dessa plenitude. Nós temos que ser crentes genuínos. Não é meia boca. Crentes genuínos. Genuínos, crentes cheios de amor e de bondade, de aconselhamento, de sabedoria. Nós temos que ser transformados. É por isso que eu digo, se você quer viver um evangelho do material, nossa, você está na igreja errada. Nós estaremos sempre pregando a transformação, porque o nosso rei vem. Ele vem, ele não levará ninguém que não esteja santificado, porque no céu habita santos. Então, se você tem certeza da sua salvação, segue-se que você tem tudo isso aqui que eu acabei de pregar. E isso é sério. Então não deixa a sua semana passar sem aplicar esse conhecimento na tua vida. Não deixe. Exercite-se. Vamos nos exercitar. Eu e você, você e eu. E ainda que a figueira não floresça e não nasça fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Porque o teu Deus não perdeu o controle de nada. Então você pode contar com ele para a porta que está abrindo. Ah, ele fechou essa porta. Opa, problema não. O meu Deus reina. Ele vive e ele já abriu outra porta. George Miller, ele tinha uma creche. A creche é a nossa linguagem de hoje. Para meninos e para meninas. E naquele tempo eram muitos meninos e meninas, né? Sem pai e sem mãe. E um lugar lá como que se fala? Dinastia. Consegui. O rei não quis os pães feitos. Falou que aqueles pães ele não queria. A secretária de George Miller chegou para ele e falou assim: pastor, acabou o pão, não tem pão para as crianças. E ele calmamente olhou e falou assim: não tem? Não.
São muitas crianças para lhe dar alimentação e não tem o pão. Ele, espera aí que eu vou orar. E ele lá na sua oração disse: Pai dos órfãos, acabou o pão e eu não tenho o que alimentar suas criancinhas. Ao terminar a oração, parou a carruagem lá do tal rei e falou: o senhor quer esses pães? Porque o nosso rei não quer. Ele disse que não está bom esse pão. Esse pão foram feitos para o café do rei. Ele falou: glória a Deus, entre os pães. Sabe por quê? Que isso aconteceu, uma oração imediata, porque ele tinha uma mente sadia, vida com Deus, vida de oração, sabendo assim: nossa, a doença chegou, mas espera aí, aquele que me garantiu a vitória de um corpo saudável, ele mesmo vai providenciar a minha cura. Está faltando pão na tua casa? Ore a Deus, porque aqui não tem faltando nada para ninguém. Mas se tiver, ore, porque Ele já providenciou. Ore com fé. Ore com fé, sabendo que Ele não deixa um filho dele desamparado a mendigar o pão e a ter necessidade. Amém? É muito bom quando você está ligado com Deus. É muito bom, é muito bom. É muito bom quando você fica de joelho e fala: faltou-lhe palavra, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Aguarda aí a provisão dele. Aguarda aí. Sem o conhecimento da palavra, nos tornaremos humanistas em nossas exortações. Sem o exercício da bondade, as nossas admoestações podem esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega. Adicionar sal e açúcar. Bondade ao conhecimento. Tá vendo? É o que nos torna aptos para admoestarmos uns aos outros com eficácia. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Eu assisti várias vezes. Sabe aquela senhora, cada visita que ela fazia, ela dizia: manda mais Jesus, manda mais Jesus. Então, quando você for aconselhar alguém, fazer visita para alguém, você tem que ir na certeza que quem está na sua frente é o próprio Deus e que Ele vai operar eficazmente na vida daquela pessoa, e você vai sair: manda mais Jesus, manda mais Jesus, porque a tua vida está sempre em consagração com Ele. Amém? E vai operar com eficácia, hein? Vai. Que a nossa igreja seja uma comunidade de terapeutas da alma. Quando você vê alguém, passa na rua, sabe? Você às vezes é parado por algumas situações, por pessoas que necessitam. E às vezes, sabe, você não consegue dar, não foi o momento, mas Deus cria momentos. Aproveite as oportunidades. Pregue o Evangelho, pregue a salvação, pregue que o Rei está voltando e que Ele é doce no falar e que Ele ama com amor eterno e que Ele vai nos levar para o céu de glória. Prega que Ele cura, pregue que Ele abre portas, prega que Ele te conduz em caminhos de vitória. Mas não é aquela vitória que nós aprendemos lá atrás, não. Bolso recheado de 1 milhão.
uma conta recheada que nós nunca vimos, mas que o próprio Deus, pela sua grandeza de misericórdia, nos tirou e nos está dando um novo conhecimento, está fazendo tudo novo, está tirando todo lixo, tirando todo engano e nos tornando pessoas aptas, bondosas, cheias de sabedoria, de conhecimento, pessoas aptas para o que? Edificar outras vidas. É para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para ficar sentados só olhando para o nosso umbigo, é porque eu quero isso. Jesus, eu chamo a existência. Eu preciso disso, eu quero isso. Engraçado isso, né? Que mudança de evangelho, né? Eu quero isso. Eu chamo a existência, eu tomo posse, né? Jesus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E Paulo disse o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Então como que eu posso ficar querendo chamar a existência do quê? Se eu quero que ele cresça em mim. Então que a nossa igreja seja uma comunidade de terapeutas da alma, que os nossos relacionamentos reflitam o cuidado de uns para com os outros, abençoando uns aos outros, cuidando um dos outros, e que a nossa igreja seja formada de crentes comprometidos com a maturidade cristã e de mentes sadias. Amém? Amém? Então glória a Deus, aplaude o Senhor. Não perca a oportunidade, tá bom? Exerça a fé, exerça a bondade, exerça mente sadia, e Cristo será glorificado na sua vida. Feche teus olhos. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra foi pregada, o evangelho genuíno da graça de Deus, o evangelho da renúncia, do arrependimento, do crescimento, Senhor, espiritual. Seja o Senhor o nosso amparo, o nosso escudo, o nosso abençoador, o nosso conselheiro, Senhor. Que possamos ter uma semana de perfeita vitória, sim, conduzidos em triunfo, sim, mas pela tua palavra regeneradora, que nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Que esta semana, ó Deus, seja uma semana coroada do teu poder. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que é comprometida com a palavra de Deus, diga amém, amém e amém. Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.